Fala galera, como é que vocês estão por aí? Tudo tranquilo? Ontem começou a 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno do Brasileirão da Série B. Tivemos 3 jogos, 2 confrontos diretos na parte de cima, um confronto direto na parte de baixo. Vamos ver aqui a classificação, vamos ver aqui o destaque do campeonato, né? Time aqui que tá sensação, meu irmão, tá voando. A gente vai falar também sobre mais uma derrota do Fortaleza. Vamos falar sobre esse futebol fraco que o Carpini está implantando no Fortaleza. Galera, vamos aqui para a tabela de classificação. Ontem tivemos 3 jogos. O Criciúma que está voando no campeonato. Essa é a palavra certa. O Criciúma está voando. Líder isolado com 39 pontos. Foi em Novo Horizonte, em São Paulo, e ganhou de 1-0 do Novo Horizontino. Foi um bom jogo. Criciúma, parabéns. Está fazendo um grande campeonato o time do Criciúma. O Avaí lutando contra o rebaixamento, tentando sair da zona da degola, ganhou de 2-1 do time do América, né? No América aqui que América e Ponte Preta é uma situação aqui praticamente irreversível. E no último jogo da noite, o Vila Nova amassou o Fortaleza, essa é a palavra certa, amassou o Fortaleza, venceu por 2-1, mas aí se tivesse sido uns 4-5 tinha sido justo o placar. Na tabela de classificação, o Criciúma é o líder. Parabéns ao time do Criciúma. 39 pontos, isolado na liderança do campeonato, seguido pelo Vila Nova, que venceu ontem, subiu para segundo colocado com 34 pontos, mas o Juventude joga hoje, né? O Juventude pode voltar à segunda colocação. Operário também que joga hoje, 32 pontos, Operário que pega fraco o time da Ponte Preta. Essa é a verdade. A Ponte Preta e o América Mineiro é 2 vagas na Série C ali que é praticamente garantida. Eu não vejo, apesar do América vem evoluindo um pouco seu futebol, mas eu não vejo esses dois times escapar da Série C. Em quinto lugar, Operário, ou quinto lugar aí que vamos já ver aqui a entrevista do Carpini que ele exalta aí tá em quinto lugar. Novo Horizontino que perdeu ontem em casa, poderia ter ganho a quinta posição do Fortaleza, mas perdeu, continua com 30. Goiás, que joga hoje contra o Sport, joga em casa, contra o Sport, pode chegar a 31 pontos, mas não tira a quinta colocação do Fortaleza. Ele tem que dar uma goleada aí no Sport, pelo menos de 7-0 para poder tirar a colocação do Fortaleza. Mas entra no G6, né? Na zona de classificação. São Bernardo 27 em oitavo. O Sport que vem descendo a ladeira, 27 pontos. Gilmar Dalpozo ainda não conseguiu fazer o Sport vencer. Essa é a verdade. Atlético Goianiense 25. Cuiabá 24, Atlético 24, CRB que vem se recuperando na tabela 23, que joga hoje, Náutico 21, Náutico pode voltar às vitórias aí, que joga contra o Londrina, confronto direto contra o rebaixamento, né? Botafogo de São Paulo, 15º com 21 pontos, Botafogo que joga em casa contra o Juventude, se ganhar, dá uma respirada aí também. O Londrina que vai aos aflitos enfrentar o Náutico, confronto direto, como eu falei, é o primeiro fora da zona com 26 pontos. Avaí ganhou a posição do Ceará, 17º, 18º o Ceará que joga hoje na Arena Castelão, confronto direto contra o CRB. Se o Ceará perder, se complica mais ainda. 19º a Ponte Preta e 20º o América. Ontem o Fortaleza foi derrotado pelo Vila Nova, 2-1, num jogo que o Vila Nova tomou de conta do início ao fim. Essa é a verdade de se falar. O Vila
já começou com rolo compressor para cima do Fortaleza. Fortaleza não conseguia passar do meio de campo, essa é a verdade. Passar. Aí, eu ainda falei aqui no vídeo anterior que quando o Fortaleza ganhou de 1-0 do Novo Horizontino na Arena Castelão, com gol que o Novo Horizontino deu pro Fortaleza, os 3 pontos, essa é a verdade, que no primeiro tempo Fortaleza foi ataque contra a defesa. Fortaleza não conseguia jogar. E no vídeo anterior eu ainda falei, se o Fortaleza entrar jogando esse futebol que jogou aqui no primeiro tempo contra o Novo Horizontino, Fortaleza vai levar um sacode. Porque foi exatamente o mesmo futebol que o Fortaleza apresentou ontem contra o Vila Nova. Vila Nova poderia ter feito no primeiro tempo uns 4. Ter saído uns 4-0, tinha saído no justo. Tinha sido justo o placar do primeiro tempo. Fortaleza só sabia dar chutão. Fortaleza não soube botar a bola no chão e sair com toque de bola. Fortaleza de Carpini, a verdade é que é um time mal treinado. Um time mal treinado. A gente não consegue ver uma jogada ensaiada, a gente não consegue ver um toque de bola, não consegue ver. Mas aí a gente vai ouvir aqui o, o, o Carpini falando, né? Conversa para boi dormir. Essa é a verdade que o Carpini falou aqui na entrevista pós-jogo. Ainda tem gente que acha que Fortaleza está indo bem. A verdade é que muitos torcedores do Fortaleza, quando foi mudado o regulamento para esse ano da Série B, muitos contestaram. Ah, porque vai ter mata-mata, isso, aquilo, outro. E hoje, esses mesmos torcedores estão dando graças a Deus ter mudado a, o regulamento da Série B, para ter esses playoffs aí, para ter G6. Porque se não fosse isso, meu amigo, poderia enrolar a bandeira, porque Fortaleza não ia subir, não. E para falar a verdade, se continuar com o Carpini, eu não acredito no acesso do Fortaleza. Não acredito. É um futebol, não chamo nem de medíocre, medíocre é mediano. É um futebol abaixo do que o Fortaleza pode apresentar. É um futebol pobre, é um futebol triste do Fortaleza. É um time mal treinado. E o que indigna mais ainda, sabe o que é? É que alguns comentaristas locais acham que a solução não é trocar o Carpini. E na mesma comentário feito, que falaram que não era para trocar o Carpini, no mesmo comentário, fala que o time é mal treinado. Aí eu pergunto, se o time é mal treinado, a culpa é de quem? É só dos jogadores ou é de quem tá treinando? A culpa é do grupo todo? Será que é, não estão falando a mesma língua, treinador e elenco? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Carpini falou aqui na entrevista dele ontem, pós-jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro eu queria saber de você como é que você viu o jogo, qual que é a sua análise depois dessa nota. Boa noite. Dois tempos distintos, como já tinha sido no último jogo, em casa contra o Novo Horizontino. Fizemos um primeiro tempo ruim, apesar de ter conseguido o gol naquela ocasião, e melhoramos no segundo tempo. E hoje foi da mesma maneira. Vamos lá, Carpini. Dois tempos distintos, né? No jogo contra o Novo Horizontino foi dois tempos distintos, que com as mudanças no segundo tempo, no jogo contra o Novo Horizontino, o Fortaleza deu uma melhorada. Mas no jogo de ontem, foi dois tempos do mesmo jeito. Dois tempos com futebol fraco que o Fortaleza vem apresentando. Foram dois tempos. No segundo tempo, o Vila Nova botou o pé no freio, porque ontem era para o Fortaleza ter saído com uma goleada. Era para o Fortaleza ter sido mais humilhado, que foi a humilhação do jogo de ontem. No primeiro tempo era chutão, o time não sabia sair jogando, o time não tem uma jogada ensaiada. Aí Carpini e diretoria
profissional que o Fortaleza tá tendo. Você fez questão de trazer esse zagueiro Neres, lá do Vitória. Todo mundo lá no Vitória a torcida do Vitória já falava que esse zagueiro não prestava, mas você trouxe ele. A diretoria fez de tudo aí para tirar quem não vai ajudar o Fortaleza e mandar o melhor zagueiro do Nordeste pro Vitória, que era o Brits. Para trazer esse jogador fraco, que não ganha uma bola por cima. Ontem, todas as bolas levantadas na área do Fortaleza, esse zagueiro não ganhou uma. É um zagueiro lento, que se pega um atacante veloz, ele fica para trás. Eu não tô botando a culpa aqui da derrota do Fortaleza no Neres, não. É só um desabafo aqui dessa diretoria amadora que o Fortaleza está tendo. Cadê as contratações? Cadê o centroavante, o camisa 9? O que a gente vê aqui é que Tiquinho vem, Tiquinho não vem, não tem dinheiro e de reduzir o salário. Aí ninguém sabe de nada, a diretoria não chega a falar nada. Laterais o Fortaleza não tem. O Mucuri não jogar bem, meu amigo, já era. Mailton pode mandar embora. Fuentes também, sabe? Então, assim, não tem um- uma jogada ensaiada. Ontem, no primeiro tempo, era menos dois. Menos dois jogador. Miritel e Luiz Fernando. Menos dois. Mas aí, Carpini, você fez alterações no jogo contra o Novo Horizontino, você viu a evolução do time, aí você vem jogar contra o Vila Nova com a mesma formação pífia que você botou no jogo contra o Novo Horizontino. O mesmo time que entrou contra o Novo Horizontino. Quer dizer, parece que tu não quer ver as peças que não estão dando, mas tu insiste com o Luiz Fernando, tu insiste com o Militeiro. Até quando tu vai continuar com isso? Até quando? Vamos continuar aqui na entrevista dele. Pagamos pelo nosso primeiro tempo. Primeiro tempo apático, nada daquilo que nós combinamos e preparamos para o jogo de hoje foi executado. Nada daquilo que nós preparamos foi executado. Se não foi executado, Carpini, então pede, arruma tuas malas e vai embora. Se tu que é o comandante passa o que tem que ser feito e os jogadores que são os teus comandados não executam o que tu pede, então, meu querido, me desculpe, você tá sem moral dentro do grupo. Essa é a verdade. Se você pede pro time, pros jogadores fazer uma coisa e eles não fazem, aí não tem juvenil, não. Aí são profissionais, são jogadores já experientes aí, tem jogador experiente. Aí você vem com essa história na coletiva, meu irmão. Ainda tem torcedor que acredita nessa balela. Vamos ver aqui. E aí tem coisas que fogem um pouquinho do meu controle. Opa, coisas que fogem do meu controle. Meu amigo, se um treinador de um time de futebol falar isso é porque ele não tem um elenco na mão. Ele não tem um elenco mais no controle dele. Cara, mesmo que você tá aí dentro todos os dias, mesmo que você veja que o seu elenco já se desonerou nas tuas mãos, é inadmissível um líder chegar e falar uma coisa dessa na coletiva, rapaz. Tu demonstra para todos aqui nessa coletiva que tu não tem moral nenhuma com teus jogadores. Essa é a verdade. O intervalo melhorou. Eu acho que todo mundo assumiu um pouquinho a responsabilidade no primeiro tempo muito abaixo. Deixou todo mundo muito incomodado, inclusive os atletas, não só a mim. Mas o segundo tempo valeu a disposição, valeu a luta, mas não foi o suficiente para a gente
sair daqui de um jogo tão difícil como esse pontuando, né? Eu acho que eu tava assistindo outro jogo. Porque eu não vi disposição nenhuma nesse time, Carpini. Eu não vi luta nenhuma. Fortaleza escapou de levar uma sola maior. Essa é a verdade, rapaz. É diferente daquele time que mesmo perdendo de 2, de 3, de 4, tá sufocando, tentando reagir. A gente não vê isso no Fortaleza de Carpini. A gente vê um time apático, já entra em campo abatido, essa é a verdade. Valorizar, porque a gente sabe a dificuldade que é enfrentar o Vila aqui. O primeiro turno do Fortaleza agora oficialmente chega ao fim. Como é que você analisa essa primeira metade? Como é que você viu esse desempenho, essa campanha do Fortaleza nessa primeira parte de Série B? Eu acho que foi uma campanha sólida dentro de casa e inconstante fora de casa. E a gente pagou por essa inconstância fora de casa. Das 6 derrotas que nós tivemos na competição, 5 foram fora de casa. E esse é um dado que a gente precisa melhorar. E esse é o aproveitamento fora de casa que nos distanciou um pouquinho dos primeiros colocados da competição, e hoje a gente não está numa condição um pouco melhor. Mas eu entendo que tem coisas muito boas, positivas sendo construídas, e claro, até o final da temporada cabe ajustes e a gente está aqui. Vamos lá. O que que tá sendo construído de bom aí, Carpini, que a torcida não consegue enxergar? Que a torcida não vê? Pelo contrário, a torcida soltou a mão do Fortaleza. Soltou a mão do time, sabe por quê? Por causa desse teu futebol. Futebol medroso, que dentro de casa joga retrancado. Isso não é o Fortaleza que a torcida conhece. Não é. Não é, meu querido. Não é. Fortaleza tem um elenco, não é um elenco eh, de brilhar os olhos. Não, mas pra Série B é um elenco que dá pra subir. Sem precisar passar por playoffs. Sem precisar estar passando por mata-mata. Uma ou duas peças a mais aí e um treinador que tenha moral dentro do grupo, Fortaleza começa a jogar bem. Um treinador que entenda qual é o estilo de jogo do Fortaleza Esporte Clube, o time deslancha. Mas enquanto a gente permanecer com os mesmos erros do ano passado, quando a gente segurou o Vojvoda, depois trouxemos lá o treinador lá português, que eu esqueci o nome dele aqui, ainda passou acho que umas 10 partidas, tá entendendo? Com os mesmos erros. A diretoria tá fazendo o mesmo erro. Porque não manda. E torcedor do Fortaleza, não adianta. A diretoria não vai mandar o Carpini embora. Não vai. Essa é a verdade, não vai. É isso aí, até o final do ano. Contratação, morreu, não tem. Ninguém sabe. Mas o diretor, Pedro Martins, CEO do Fortaleza, sabe chegar nas câmeras e dizer: ah, acabou o dinheiro. Sim, acabou. E aí, o que tu vai fazer? Ou será que não é esse o trabalho do CEO, de buscar contratações, recursos? Posso estar enganado. Posso estar enganado. Para fazer isso. Em relação à metade, como termina agora é importante, claro que o máximo de pontuação era o nosso objetivo maior, mas a gente sabe que o que determina é o resultado final em novembro, e a gente tem um segundo turno todo pela frente para ajustar esses erros que faltaram no primeiro. O Sacha, no intervalo, na entrevista, até falou que o desempenho tinha sido muito ruim, estava muito abaixo, que sabia que estava devendo, a equipe como um todo. O discurso do Pedro Henrique, quando acabou o jogo, foi bem similar. É esse sentimento que o Fortaleza deixou a desejar, está devendo para o seu torcedor nessa primeira metade? Eu acho que está devendo, talvez fique um pouco pesado, né? A gente não deixou momento algum de sair do G6, atingindo todos os objetivos da temporada. A gente está devendo em alguns aspectos, não só para o nosso torcedor, primeiro para nós mesmos.
Então a indignação do Sacha, do Pedro Henrique, é de todo o vestiário. Não tá devendo é uma palavra pesada, né, Carpinho? Cara, é complicado, meu irmão. Complicado. Porque esse treinador aí, eu acho que ele não é cego nem burro, não. Tem torcedor que ainda cai nessa balela dele aqui. Fortaleza é o quinto com a maior folha salarial da Série B. Fortaleza está contratando pereba esse ano. Essa é a verdade. Jogador fraco. Alguns já foram embora, tem outros aí. Aí manda embora o melhor zagueiro para trazer um zagueiro fraco desse Neres, né? Mandou de graça também o Pochettino aqui, não vou nem trazer esse assunto de volta, não, nem passando pano para Pochettino. Ah, o cara tava ruim desde o ano passado, não sei o quê, mas quantas partidas esse ano o Carpini botou ele para jogar no lugar dele? Na função dele, na posição dele? Nenhuma, né? Vamos lá. Quem mais o Fortaleza está trazendo? Quem é que cria jogada no Fortaleza? Me diga o jogador que vai criar aí a jogada. Não tem. Não tem. Fortaleza não tem. Centroavante, Miritello, meu amigo, pode mandar embora. Ah, o Miritello fez os gols dele aí, não sei o que, salvou. Tudo bem. Agradeço. Mas não dá, meu irmão. Não dá. Isso é a verdade. O Fortaleza não tem um futebol aguerrido. Não tem um futebol vibrante, rapaz. A torcida é abandonando cada vez mais o time e a diretoria não tá nem aí. Não tá nem aí. Só sabe vir falar de que não tem dinheiro. Patrocinador master não tem. Cadê? Tu foi atrás, Pedro Martins? Tu conseguiu? E eu vou lhe dizer, torcida do Tricolor de Aço, pode se preparar aí que o resto do segundo turno vai ser esse desespero, porque essa diretoria não vai mandar esse treinador fraco embora. E eu canto a pedra. Se o Fortaleza permanecer no G6 e for pro mata-mata, o Fortaleza não sobe com esse treinador. Não sobe. Time medroso. Time acuado. Ontem foi acuado, meu irmão. Você olhava assim, o torcedor do Fortaleza olha e não reconhece o Fortaleza. Não reconhece. Aí ainda tem gente que passa pano. Não, não. Acho que o problema não é o Carpini. É não, e é quem, cara pálida? É quem? O cara desse que na entrevista vem dizer que o jogador não fez o que foi combinado, o que foi treinado. O que foi treinado? Porque ontem a gente viu o jogo do Fortaleza e não via jogada ensaiada. Não tem qualidade no passe o time. Rapaz, tá cada vez mais complicada a situação do Fortaleza. Muito complicada. A Série B continua hoje. Ceará joga hoje, né? Confronto direto com o CRB. É outro time que desceu ano passado, foi rebaixado ano passado e está passando por situação muito crítica, né? Só ladeira abaixo. O Sport pega o Goiás e o Náutico joga em casa contra o Londrina. Desculpa, o vídeo ficou longo, mas alguns pontos precisavam ser dito aqui. Torcedor do Fortaleza, não se iluda com esse treinador, não se iluda com esse time. Essa é a verdade, né? Torcedor do Ceará também não se iluda, né? Que o Ceará vem mostrando um futebol pobre, né? Tem a oportunidade de jogar em casa hoje, vencer o CRB e tentar sair dessa zona da degola. O Sport joga fora contra o time do Goiás, tem que voltar a vencer para poder já encostar, entrar ali no G6 novamente e entrar na disputa,
por esse acesso. Náutico ladeira abaixo, não lutar aí agora contra o rebaixamento. Um time que um dia desse estava liderando o campeonato, agora está lutando contra o rebaixamento. É isso. Mais tarde a gente traz aí a análise do jogo do Ceará contra o CRB, Goiás e Sport. Valeu, falou, fui!